Um bom dia a todos, que a graça e a paz de Deus vos encontre nessa manhã. Hoje eu quero meditar com vocês no tema Reagindo ao Evangelho. Atos capítulo 2, verso 37, diz: ouvindo eles isto, ou seja, a mensagem do Evangelho pregada por Pedro, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Queridos, é exatamente isso que deve acontecer em cada um de nós quando somos expostos ao Evangelho. Ele precisa encontrar ressonância em nosso coração. Que faremos? É uma ressonância. Ele precisa iluminar nosso espírito. Eles ficaram tocados. Ele precisa sensibilizar nossa consciência e descer ao nosso coração e nos mover em direção àquilo que Deus intenta para nós. Ou seja, o Evangelho precisa provocar reações positivas em nós para que ele se torne em palavra viva e eficaz para o nosso coração. Percebem os irmãos que primeiro ele toca o coração, diz o texto, compungiram-se em seu coração. É um coração aberto, um espírito ávido, pronto para receber. Como aqueles caminhantes de Emaús, cujos corações eram aquecidos enquanto ouviam Jesus discorrendo sobre as Escrituras, em seguida querem saber o que devem fazer para reagir de modo positivo ao Evangelho. Pedro responde, verso 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Notem os irmãos que antes de falar de perdão, Pedro fala de culpa. Antes de falar de redenção, ele fala de pecado. Antes de falar de salvação, ele mostra que eles estavam perdidos. Isso, irmãos, significa pregar todo o conselho de Deus, como diz Paulo. Então, não importa como você tem vivido, de que tamanho é o seu escrito de dívida com Deus, você tem a chance de se arrepender e receber dele o perdão para os seus pecados. E se arrepender, quando confrontado pelo Evangelho, é dar razão a Deus com relação à sua condição espiritual e decidir mudar a direção da sua vida. E ser batizado em nome de Jesus será isto: um rompimento radical com aquela vida refém da carne, do pecado, do mundo e de Satanás. Isso se chama morte com Cristo, simbolizada na imersão nas águas, e o renascimento para a novidade de vida em Cristo, também simbolizado pelo batismo, quando se levanta do sepultamento a pessoa que desceu às águas batismais. E como consequência dessa decisão, você passa a ser habitado pelo Espírito Santo de Deus, como diz o texto, recebendo o dom do Espírito Santo. Que realidade maravilhosa que confere sentido à nossa vida, que nos faz habitação do Espírito e nos lega um destino eterno. Por isso a resposta, verso 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Que reação maravilhosa tiveram os que de bom grado receberam a palavra. Ao se converterem, já foram logo batizados, integrados no corpo de Cristo,
Por certo, criaram raízes, amadureceram, fizeram discípulos e a igreja cresceu. Irmãos, esse é o poder que o Evangelho produz na vida das pessoas que são expostas a ele. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, te pedimos que tu nos dês uma boa mente, um coração quebrantado e um espírito ávido, para que possamos reagir positivamente ao Evangelho, toda vez que por ele fomos confrontados. Que sejamos sensíveis ao toque do seu Espírito, com relação às áreas de nossa vida, onde precisamos demonstrar fruto de arrependimento. E conceda-nos ousadia, para que nesse tempo de tanta relativização, possamos anunciar todo o conselho de Deus, uma vez que o nosso compromisso é com a verdade. Seja assim com todos nós, em nome de Jesus. Que Deus abençoe seu dia com um coração quebrantado e aberto para o Evangelho.